Aí, muito obrigada por estar aqui acompanhando a playlist dessas correções. Então, agora, mais uma vez, a gente vai discutir as diferenças entre prevalência, incidência, letalidade, mortalidade e outros índices e coeficientes. Fica comigo que logo depois da vinheta nós vamos continuar. Aí, cá estamos para a realização de mais um exercício, professora Nayá aqui com você. E esse exercício também tem as suas particularidades. Se você não acompanhou a realização da correção do primeiro e do segundo, segue o link aí na descrição do vídeo, não deixa de acompanhar. E logo depois do terceiro também vai ter a continuidade, o quarto exercício para você acompanhar. Então, esse já nos dá uma divisão da população animal de uma determinada propriedade em vacas em lactação, vacas secas, novilhas e bezerros. Vejam que existem populações diferentes. Então, havia 400 vacas em lactação, 100 vacas secas, 100 novilhas e 200 bezerros, em 31 de dezembro de 1979. Então, vejam que eu já fiz uma separação numa tabela com esses valores, isso vai facilitar bastante na sequência. E aí, nessa data, foi feito um teste de tuberculose e 30 vacas em lactação foram positivas, aqui estão as 30, 10 vacas secas foram positivas, aqui estão as 10. Aí foi feito um outro teste em 31 de dezembro de 1980 com os seguintes resultados. 40 vacas lactantes positivas, aqui estão as 40, e 15 vacas secas positivas, aqui estão as 15 vacas secas positivas. Ainda mais 5 novilhas que estão aqui. Nenhum bezerro foi positivo. Um total de 60 animais positivos para tuberculose nesse período. Ainda durante o ano de 1979 para 1980 aconteceram 50 mortes, sendo 10 por tuberculose, no caso animais que foram doentes, que ficaram infectados antes de dezembro de 79, e desses 10, 7 em lactação e 3 secas. Então 7 com 3, os 10 animais que morreram por tuberculose nesse período. Já as mortes por outras causas, 5 em lactação, 2 secas, 10 novilhas e 23 bezerros. Aí eu somei para dar os totais, mas essa tabela ela vai se repetir a cada tópico que está sendo solicitado, então bola para frente para não alongar muito esse vídeo. Opa, voltei errado para cá, vamos lá onde eu estava, era aqui que eu queria estar com vocês, então vamos agora passar para o próximo. Letrinha A, coeficiente de prevalência da tuberculose para vacas secas, tanto em 31 de dezembro de 1979 quanto 31 de dezembro de 80, separadamente. Prevalência é a fotografia. Conta pra gente como que estava a saúde desse rebanho naquele período. Então, o coeficiente de prevalência da tuberculose para vacas secas em 31 de dezembro de 79 é 10 dividido por 100, porque olha só, 10 vacas positivas para tuberculose nessa data numa população de 100 vacas secas. Ele pede para vacas secas, certo? Então, por isso que eu fiz essa tabela. Eu separei os animais por categoria, o que vai facilitar muito a execução desse exercício. E é importante, porque quando a gente calcula índice e coeficiente, muitas vezes a gente calcula para determinadas populações específicas, né? Aqui ele pediu especificamente para vacas secas em 31 de dezembro de 79. Deu 10%. A probabilidade de uma vaca seca estar com tuberculose nessa data era de 10%. Já em 31 de dezembro de 80, 15 vacas, num total de 95. Por quê? Porque se havia 100 vacas secas em 31 de dezembro de 79, mas durante o ano morreram 5, 3 por tuberculose, 2 por outras causas, sobraram 95 vacas secas. Como ele não fala nada de mudança de categoria,
a gente vai imaginar que as 100 que estavam secas continuaram secas, mas 5 morreram, ficaram 95. Em 31 de dezembro de 1980, né? Aqui é rebanho em 1980, 31 de dezembro em 1980, foram 95 vacas, tá 79, mas é 80, tá, gente? Foram 95 vacas e, no caso, 15 delas tinham tuberculose, proporção de 15,8%. Ou seja, dos animais aqui, dos 95, a probabilidade de ter vacas secas com tuberculose era de 15,8%. E o coeficiente de prevalência da tuberculose para vacas em lactação em 31 de dezembro de 79 e 31 de dezembro de 80, qual seria? Então, agora nós vamos trabalhar com a coluninha de vacas em lactação. Mais uma vez, ó, aqui é 31 de dezembro de 1980, tá? 31 de dezembro de 1980. Então, qual é o coeficiente de prevalência da tuberculose para vacas em lactação em cada uma das datas? Em 31 de dezembro de 79, 30 vacas em lactação com tuberculose das 400 vacas em lactação. Então, dessas 400, 30 tinham tuberculose, o que dá 7,5%. Ou seja, em 31 de dezembro de 79, a probabilidade de uma vaca em lactação estar com tuberculose era de 7,5%. Usando o mesmo raciocínio, em 31 de dezembro de 80, nós temos 40 dividido por 388, 40, 31 de dezembro de 80, dividido por 388. População em 31 de dezembro de 80, que não é 79, é 80, o que dá uma porcentagem de 10,3%. Coeficiente de incidência para todo o rebanho, para vacas em lactação, para vacas secas e para novilhas. Então, aqui nós temos 4 cálculos. Tuberculose em 1980 para todo o rebanho. Quanto que foi? Vamos ver. Primeira coisa, o que é incidência? Incidência é o número de novos casos. Se a gente olhar aqui, vamos olhar agora só para o rebanho todo. Então, vou olhar nessa coluna aqui, ó. Se eu olhar o que acontece para o rebanho todo, seria lógico eu pensar assim, ó. Bom, se em 31 de dezembro de 79 tinha 40 animais com tuberculose, 31 de dezembro de 80 tem 60 animais, são 20 animais, 20 casos novos, certo? Errado. Por quê? Porque ao longo do ano morreram animais com tuberculose, que são casos antigos, ou seja, casos de 79. Consequentemente, desses casos de 79, 10 morreram. Dos 40, 10 morreram. Se dos 40, 10 morreram, sobraram 30. Então, se eu estou com 60 em 80, em 1980, e 30 eu herdei de 1979, o número de casos novos equivale a 60 menos 30 e não 60 menos 40. E a incidência nós fazemos com a média da população. Nesse exemplo, eu tenho como fazer média de população. Eu somo as duas populações de 31 de dezembro de 79 com 31 de dezembro de 80 e divido por 2. Para o rebanho todo, 800 mais 750 dividido por 2. Esse resultado me dá uma incidência de 3,9%. Isso é incidência. Vou seguir o mesmo raciocínio para vacas em lactação, para vacas secas e para novilhas. Então, vamos lá. Para vacas em lactação, agora eu vou trabalhar só com a coluna das vacas em lactação. Então, como que vai ficar isso daqui? 40 menos 23. Nayá, de onde que você tirou esse 23? Ó, só olhar a tabela. Se 30 são os casos antigos, mas desses 30, 7 morreram por tuberculose, quantos sobraram para o ano da frente? Quantos sobraram para o dia 31 de dezembro? 23. Então, se agora tem 40 mais 23 eu herdei do outro ano, são 17 casos novos. E aí eu faço a divisão pela média da população, 388 mais 400 dividido por 2,
população de 1980 mais população de 1979 dividido por 2. Isso vai dar um resultado de 4,3%. Agora a gente vai calcular para vacas secas, o mesmo raciocínio. Incidência para vacas secas, então vamos de novo. Tinha 100 vacas secas em 79, em 80 caiu para 95. Essa é a média da população. O número de casos em 80 foi de 15 vacas secas com tuberculose. Em 79, 10. Então parece que são 5 casos novos. Não são, porque desses 10, 3 morreram. Então sobraram 7, ou seja, o número de casos novos, 15 menos 7 dividido por 2, o que dá 15 menos 7 dividido pela média, né? 95 mais 100 dividido por 2, vai dar 8 dividido por 97,5, uma proporção de 8,2%. Isso indica o coeficiente de incidência. E agora a gente vai para as novilhas. Então, aqui nas novilhas, o número de casos, todos aqui, mas só podemos falar de novilhas. Então, vamos lá. Para novilhas, nós vamos usar essa tabelinha aqui, essa coluna dessa tabela. São 5 casos de tuberculose em 1980, no dia 31 de dezembro, e nenhum caso no ano passado. Bom, então, todos são casos novos. Se todos são casos novos, são 5 casos novos, e para novilha a gente trabalha com a média para novilhas. Quem é a média para novilhas? 100 mais 90 dividido por 2. Isso vai dar um coeficiente de incidência de 5,3% para novilhas. Na letra D, o coeficiente de mortalidade geral e específico em 1980 para vacas em lactação. Então, vamos calcular separadamente o geral e depois o específico. Mortalidade geral, todas as mortes para vacas em lactação. Quem são todas as mortes? 7 por tuberculose, 5 por outras causas, então 12. E a média da população de vacas em lactação, 388 com 400, o que vai dar um coeficiente de mortalidade geral de 3%. Agora, o coeficiente de mortalidade específico é só para tuberculose, né? Porque a gente não tem quais são as outras mortes. Então, só tenho aqui falando de tuberculose de uma causa específica. 7 dividido por 394, que é essa média aqui, né? 394, 1,8%. E, por fim, o coeficiente de letalidade da tuberculose para vacas em lactação e para vacas secas. Então, também são 2 casos. Lembrando que letalidade é a severidade de uma doença, é a chance que uma doença tem de matar quem está infectado, quem está acometido por essa doença. Então, no caso de vacas em lactação para tuberculose, o coeficiente de letalidade foi 7, porque 7 morreram por tuberculose, em 47 animais infectados. Por que 47? Porque no último dia do ano tinha 40. Mas ao longo do ano, 7 morreram. Por quê? Porque pegaram tuberculose. Então, ao longo do ano, foram 47 casos. 40 que permaneceram vivos e 7 que morreram. 47 casos, quase 15%. Ou seja, a probabilidade que uma vaca em lactação teve de morrer pela tuberculose foi de 14,9%. Se ela estivesse infectada, né, com a tuberculose. E no caso para vacas secas, a gente segue o mesmo raciocínio. Então, foram 3 mortes por tuberculose em 18 casos de tuberculose na população de vacas secas. Aqui é a população de vacas secas. Então, na população de vacas secas, foram 18 infectadas, né? Como que eu sei que foram 18? Bom, 15 permaneceram vivas, 3 morreram. Então, 18 no total. Uma letalidade de 16,7%. Ou seja, desses animais aqui, 16,7% morreram porque pegaram a infecção, certo? A probabilidade de uma vaca seca
morrer em decorrência da tuberculose nessa propriedade em 1980 foi de 16,7%. Gostou dessa correção? Então, acompanhe aí a quarta correção, a última correção dessa playlist, e não se esquece de curtir, de dar o seu like, ativar sininho, compartilhar essa informação, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua presença!